Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. São 8 da manhã, domingo. Voltei aqui para gravar mais um pouquinho. Vou ficar fazendo isso, né? E vou reduzir o tempo dos vídeos, depois vou editar alguns. Vou ver ainda como dá para fazer, mas está complicado no sentido de eu não quero ter trabalho com isso. Então eu vou postando assim, como der. Acredito que o áudio agora está um pouco melhor do que estava antes. Eu estou perdendo mais tempo nisso do que outra coisa. E isso está me irritando, mas sabe? Não era para eu estar perdendo tempo com isso. E também isso aqui, toda hora tá sem cavalo fazendo. O meu duo tá dando mais atenção na aula de defesa, ok, porque nós estamos precisando fazer tropas de defesa. Foi para isso que a gente fez essa aldeia. Mas a prioridade é fazer os cavalos para farmar mais. E com isso ter mais recursos. Nós ainda estamos no top 10, né? Aqueles 50 mil que foi farmado, né? Tirou a gente da nona colocação e a gente não voltou mais e esse aqui se distanciou, né? A gente passou alguém e esse aqui passou a gente. Ou algo assim. Bom, ah, o ataque depois que veio do outro foi um ataque com 100 tropas. E quando eu falei sobre farms de reserva, ali, por mais que eu possa e eu queira farmar aqueles rapazes, aquela guilda tem muita gente à minha volta e eu não quero ser visível nesse momento. Eu não quero chamar atenção e receber mais ataques, né? Não, perdão. Aqueles dois são de outra guilda. A guilda que eu mais tenho receio aqui é essa Alp, né? Porque isso aqui sim é complicado. É com eles que eu estou preocupado. O restante a gente vai vendo. Porque a coleção dele acaba dia 22, dia 21, então é amanhã. Eu tenho que estar preparado já, porque isso ali pode ser um bom farm. Pode ser uma boa oportunidade. Uma aldeia Uno aqui, sempre que eu falei com vocês, né? E essas aldeias Uno são muito boas para você ficar atento, né? Pena que eu não vi isso aqui antes, ó. Isso aqui já era uma aldeia. Eu vou mandar um ataque às cegas. O herói tá nível 2, tá? Isso diz muito sobre a conta e sobre o desleixo do dono. Agora, nível 2, 80 de população, o cara pode ter feito uns duplos ali, qualquer coisa, nada demais. O que eu queria falar aqui, ah, tá? Nossa, eu anotei e não estou conseguindo entender o que, que eu quis dizer aqui. Ouro, clube finalmente e esconderijo. É lá no 3x. No 3x. Eu comecei a fazer os esconderijos aqui porque eu percebi o seguinte. Eu falei que eu estava sem plus, né? E eu estava com plus. E o que, que aconteceu? Eu ganhei o plus na. Não, eu ganhei o plus não. Eu ganhei. Eu ganhei o plus aqui, né? E eu tinha ganhado antes a produção de cereal. E a produção de cereal estava dizendo que ia acabar. E eu fui clicar aqui para tirar a bandeja ou alguma coisa e eu acabei pagando para estender, né? E acabei gastando ouro nisso. Eu ainda tenho. É, Ó, consegui já os 15 mil. E vou ativar. Eu queria ativar com vocês, né? Para mostrar. Vou ativar aqui com vocês. Mas eu tenho que transformar em um. E ainda tem item vendendo. E eu estou fazendo isso, né? Eu estou comprando item, craftando ele, no caso, transformando em material e revendendo. E isso tem sido um bom negócio, né? Ó, aqui eu vou comprar isso aqui por 500 e eu sei que o material sai pelo menos por 500. E eu vou ter dois, então eu vou duplicar, né? Primeira vez que eu estou vendo uma obra de arte, academia do mercenário, armadura, aqui ó, 350. 350. Isso aqui, se eu comprar,
Enfim, eu acho que não vou comprar mais. Eu não vou fazer mais que isso, não. Isso aqui eu vou tentar, mas eu não vou fazer isso agora. Vou dar prioridade em conseguir meus 200 de prata ali. 15, 75. Olha, não vai dar. 400. 37. Não vai dar por causa do outro gasto lá, né? Tá com 98. É brincadeira, né, cara? Isso aqui é sacanagem. O jogo me sacaneou. Então, já que não vai dar, eu vou dar sim o lance aqui. Mas daqui a pouquinho eu já consigo. Vou dar aqui 500, 400 que eu vou ter comprado. E eventualmente daqui a pouquinho eu já vou estar com o Clube Dourado. Não é um problema. 400, não vou conseguir. 500. Tá. Pronto. Eu não vou ficar dando mais, que já está em 1 hora. Eu não vou ficar dando lance nesse vídeo. Então, mais de 1 hora não. Para não perder tempo. Bom, meu herói. Ah, eu só tenho que mostrar aqui, né? Que eu tô vendendo ainda. E dá pra fazer uma conta de cabeça, tá? Isso aqui eu podia vender. Eu vendi um e não foi uma boa ideia vender. É melhor craftar, sabe? Tô vendendo a cava do salteador, que eu botei pra vender às 9 e 16. Então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ela sai mais ou menos às 17. Esse material aqui, às 4h50, ah, vai dar 8. 8 vai dar 12, 12 e 50. São as 8 horas. Eu vou comprar. Vender. Eu esqueci qual é o material. 12 e 50. Comprar material. Agora são 12 e 14. Então talvez aquele material seja o meu. Vamos ver. Ah, eu não vou cometer o mesmo erro de novo. Né? Dá 3 horas. Então, cara, esse aqui, quase certeza que é o meu, né? Vai sair direitinho a 13,50. Então, pô, aí eu vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Vou. Aqui eu vou botar 1.000. Bom, se alguém quiser esse material aí. E qual é a sacada desse aqui, né? Por que eu vou fazer isso mesmo? É só 2 horas depois, basicamente, né? Vão ter mais materiais. Então, é ok. Aparentemente, tem uma vaga aqui onde se alguém precisar, se não, eu mesmo vou comprar. Esse vai voltar para mim. E se alguém precisar, é, vai dar um lance relativamente mais alto. Bom, depois eu volto aqui vender. Eu estou mostrando para vocês passo a passo algumas coisas porque é importante ver, não só alguém falar. 6 e 37, né? Joga mais 6 dá 12 e 37. Joga mais 2, 2 horas, né? Ah, 14. Eu tô com sono, gente, porque eles me deixam ontem ainda. Então, 14,37 para 50 potes de cura. Comprar potes de cura. Tem que achar de 50 só, que é o que nos interessa, porque a minha é de 50. Às 2h37. Como são meio-dia e 16, então são 2 horas e 17 mais ou menos. Né? 2 horas e 15 para sair minha de 50. Então eu vou botar aqui, marcar logo aqui 50. Falei 2 horas e 16. Então é esse aqui. Vou dar um lance de 1.000 também. E por que eu tô fazendo isso? Gente, ainda falta é, 19 horas. Não, 19, 32 horas, né? Não, de 24 horas. Então eu ainda tenho tempo para precisar realmente do cubo dourado.
Lembrando que eu estendi minha proteção, tá, gente? Eu estendi minha proteção. Então, bom. Uh, pode ser que eu mesmo compre de novo. E ponto. Vai ser isso. Eu sempre estou preparado para aquele ele não ser o meu e para eu comprar de volta. E a última venda aqui é a clava do salteador. Foi às 9. 9 mais 3 dá 12 e 16. E aí eu coloco mais 6. Então, é 6 horas. Então, meio-dia, falta mais 6. Mais 6 horas ali. Então, vamos lá comprar a clava. Eu acho que não tem muitas. Tomara que não tenha muitas. Posso dar do azar de ter, do nada, uma porrada de clava. Clava. A 4 horas. Tá certo, gente. Olha só. Tá vendo? Então, meio-dia, né? Mais 4. É essa clava aqui. E aí, vai ser isso. E vai porque vai. Quem quiser clava do salteador vai pagar 4 mil. Senão ela volta para minha mão. O maior lance foi de 5. Agora eu não estou sendo ganancioso. O preço médio foi de 3. Então tá ok. Tá um preço razoável. Não é o pico e não é a. E não é tá um pouco mais caro que a média. Então, ok. Pronto, finalizei. Tenho ainda 9 mil. Bom, depois de tomar um prejuízo de 6 mil e recuperar, então vocês podem perceber que tem margem para erro, mas desde que você faça bem, né? Ou seja, o fazer bem é ficar atento ao leilão. Só isso. E lembrando, né, que eu estou entrando bem pouco nessa conta. Eu esqueço ela com facilidade. E ainda assim, eu não estou deixando a vida na mão, não estou deixando de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo, mas estou fazendo devagar, com planejamento. Eu entendi o que a guilda quer, colonizei aonde deveria, vou colonizar as outras onde devo. E aqui, quando eu comecei a fazer esse esconderijo, né, que acabou aqui, e eu ia me perguntar, e aí eu falei, vou gravar logo, porque esse é o tipo de coisa que falta 32 horas e eu estava levantando o esconderijo. Falei, cara, Alexandre, por que você está fazendo isso, cara? E por quê? Por que eu estou fazendo isso? Não tem motivo para fazer realmente. O que eu devo fazer aqui? Recurso. Ainda recurso, né? Quando faltar 24 horas, aí eu penso em esconderijo, penso em acabar de fazer cavalaria. O que eu preciso fazer nesse momento é recurso, para depois eu ter recurso para fazer tropas. E eu não estava fazendo isso. Estava dando atenção a outras coisas. Estava fazendo errado. Ah, ponto. Vou botar aqui um pouco de recurso. Não, não, inventário. Como eu falei, estou com sono. Então, tá realmente um desastre me concentrar. E até o computador tá zoado, né? Vou aumentar aqui o barro. Porque a partir do barro depois eu aumento ferro 24 minutos. Eu vou precisar dormir e eu vou, depois desse daqui, do outro, deve demorar mais uma hora por aqui. Eu vou fazer armazém de celeiro ou só 2 armazéns e vou deixar o pano lá pelas horas que for. Ah, eu estava falando com o meu Edu, não vou abrir agora. E aí voltamos aqui para o 5x. O ataque que eu recebi foi de 100 tropas só por segundo e também foi esvaziado, né? Exceto pelas tropas que voltam na hora muito perto ali do. Muito próximo do ataque bater e não dá para tirar, não tem o que fazer sobre isso. Mas eu vou por aqui o relatório. Foi 100 tropas, né? Que ele atacou. A gente tirou os recursos e tudo mais, lá. Enfim, aquele primeiro foi só realmente. Eu fiquei chateado de ter errado. E eu quis gravar para, né, mostrar as coisas como normalmente é feito, né? E aí foi tudo oposto. Né? O bagulho travou, tudo
tudo que não podia. Uma coisa só que foi boa foi a demonstração daquilo, né? De que eu enviei umas tropas antes e ainda bem que eu enviei, porque aquilo ali é uma medida de segurança para você fazer logo o que você tem que fazer, né? Não ficar esperando para fazer tudo na mesma hora. Enfim, faz, só faz. E vocês viram que realmente aquilo ali salvou se eu perder as tropas. Literalmente salvou, né? Deu um bug ali mesmo. Esse Brave, como eu já falei, ele é bem ruim. Toda hora ele tá travada, ele buga, ele usa muita memória, enfim. Mas é o preço do novo Protector, né? Vou colocar assim. E aí, por último, né, que eu vou mostrar para vocês e finalizar o vídeo, falei sobre craftar, falei do clube lá e do ouro, né, que vai sair finalmente, os esconderijos. Eu vou sair da proteção com pelo menos ali 3, 4, talvez 5 esconderijos, tá? E com o clube dourado já, eu vou preparar aquela aldeia lá de cima para receber recurso quando eu estiver offline e mesmo que ela estoure, tá? Ou seja, aquela aldeia de baixo, ela vai ser capaz de ter mais recursos do que o que os esconderijos conseguem guardar. Mas quando eu for sair, eu não vou deixar ela estourar. Eu não vou deixar ela com mais recursos do que o armazém, do que o esconderijo guarda. Porque senão aqueles caras que estão ali perto já estão fortes, eles vão ficar tentando roubar e vão gostar de roubar e vão me encher o saco. Não quero isso, ninguém quer isso para si, né? Não permite isso acontecer. Tem muitos jogadores que eu tô vendo que já estão deixando, permitindo, estão que dá para roubar deles 200 mil de recursos, e isso é o início do fim, né? Quando alguém te rouba essa quantidade, a pessoa gosta, né? Ela passa a gostar de você. E ela vai voltar, filho. Ela vai voltar. E quando você defender, ela vai ficar com raiva. Eu queria demonstrar aqui. Todos esses aqui estão naquela lista e não esconde o relatório, né? Mesmo quando não tem perda, ele mostra. Essa aqui eu já mudei de lista. E aquela lista é uma espécie de triagem, né? Quando o jogador sai da proteção, essa lista aqui bate. Eu deixo batendo até acontecer isso. Não vem mais cheio. Não vem mais cheio, eu mudo de lista e é, coloco menos tropas, né? Aqui tem 10, vou adicionar a lista de farm, ela está 22 quadras. E para isso serve aquela lista safe. E aqui está 22 até 25 é aqui. De 20 a 25 é aqui. E aqui eu vou colocar 3, porque o 22 está batendo cheio. Rolling também já bateu os de algumas pessoas ali. Eu vou tirar daquela lista, vou botar na lista a 25 quadras também, com 3. Eu tenho pouco cavalo para farmar tanto alvo. E isso está sendo um problema. Eu não faço isso de uma vez, tá, gente? Quando fica muito embolado, porque é muito relatório, eu faço 3, 4, apago os relatórios todos, e depois, quando bater ali de novo, eu pego mais 3, 4, faço. E o que eu quero demonstrar aqui? Nossa, esse aqui não era nem para eu ter tirado, né? Já fui no automático. Só colocar aqui de novo. Tem uma coisa para dizer também. Sempre a lista que fica por último é a que aparece quando você clica nos alvos. Né? Sempre é a que você vai adicionar direto. Aqui, ó, por exemplo. Vou adicionar nesse par. A que aparece primeiro é a última. Tá? Para vocês saberem, isso facilita para vocês. Uh, você já está indo para fazer determinada coisa, coloca aquela lista em último, que funciona como uma espécie de atalho. E aí, eu vou falar de novo das listas, né? Por que eu faço tantas listas? Parece que é muita coisa, gente, mas isso aqui é como um catálogo. Então, eu sei onde está o quê, porque eu tenho as listas, e isso aqui funciona como uma espécie de catálogo. Como eu falei, ainda falta a questão das catapultas, né? Mas não vai fazer falta por agora. Uh, esses dois últimos, que é uma espécie de triagem, né, para os jogadores que saem da trégua ali, que tem pouca população, pouquíssima.
ou que tem uma quantidade assim de população, mas o herói é muito vida baixa. E esses aqui de reconhecimento é de espião, só com um espião. E eu deixo desativado normalmente, né? Eu deixo desativado todos eles. E aí eu ativo uma vez no dia, assim, vamos colocar. E esse aqui eu já tirei porque olha só a população desse cara. Esse cara é ativo. Mas eu ainda quero espionar ele em algum momento. Mas eu botei aqui 5 porque aí não envia. Esse top lane aqui também já está com uma populaçãozinha e tal. Ah, temos aqui que já tem algumas anotações, né? Eu venho e envio uma vez só e desativo tudo de novo. Ponto. Ninguém saiu da proteção. Todo mundo na proteção. Mas são jogadores que você vê que a maioria deles, essa coisa aqui, não evoluiu tanto. E que pode ser que um espião passe. É difícil que passe um espião, mas depois eu mando 50. Entende? Mas pelo menos eu vou perceber quando eles saem da proteção, sem enviar a tropa para morrer. Vou mandar só um espião que é barato. E quando o espião bater e não pegar nada, né, voltar vermelho, eu boto na lista de vermelho e depois eu espiono. Porque é isso que acontece. Quando vem esse relatório, eu já tiro dessa lista para colocar em outra lista. Vermelho, para me passar a espionar constantemente, qualquer coisa assim. Né? Você tem espião amarelo, espião vermelho, lista de amarelo e lista de vermelho. Lista de vermelho é do nada. Às vezes acontece, você fica farmando, 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 daqui a pouco do nada, pum, bate e não volta nada. Vai para a lista de vermelho. Eu não sei o que aconteceu. E ficou vermelho. Ponto. Se eu tiver tropa sobrando, tempo e tal, tal, eu volto lá espionando. Se não, aquele ali se safou. Não volto lá nunca mais. Tenho outros farms para farmar. Ah, eu vou ligar a lista de farm aqui. Eu acho que o meu não está farmando. Essas listas aqui, essas duas, eu tinha feito para são farms bons. Ah, mas, olha essa aqui, eu farmei 20 mil deles só, para 10 em 10. Mas eu vou tirando depois, né? Eram farms que eu não queria perder de vista. Então, o outro ali eu já tirei, já passou para a lista normal, porque ele já passou a ser farmado por muita gente. Mas eram farms para mim ter atenção. Esse amarelo, meu, meu scroll já ficou ruim de novo. Tem um aqui que é justamente um que eu não consigo atacar sem. Eu não consigo atacar sem ser com mais de 50 tropas. Então eu mantenho ele espionado, mas eu sei que ele é amarelo, no sentido de que as tropas com menos 50 bate lá e uma morte. E eu não vou ficar perdendo uma tropa toda hora, sem saber se eu vou voltar cheio ou não. Né? Então ele fica batendo o espião lá direto. Desculpem. E ele normalmente quase sempre tá cheio. Aqui, ó. Espionagem. E digo pra vocês, gente, não se desesperem. Sabe? Não se desesperem. Ah, tem um farm ali, recurso. Façam constantemente e vocês sempre vão farmar. Ponto. Não importa se vão farmar o A, o B, o C, o D. Agora, por exemplo, tem 4 mil lá e eu não consigo mandar tropa porque eu não tenho tropa. E não importa. Por quê? Porque essas tropas que não estão aqui, elas já estão farmando outros alvos. E acabou. É isso que elas têm que fazer. Elas não estão aqui, elas não estarem ali paradas é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Eu não estou perdendo aqueles 4 mil. Eu já estou pegando esses 4 mil mesmo antes daqueles ali. Então, e eventualmente aquilo ali vai aumentar. E aí vamos lá. Dollars. Esse aqui. Ah, é lá de cima. Eu fiz uma lista lá para cima também. Deixa eu tirar essa. Ela tá aparecendo no relatório? Não é para aparecer. Eu fiz uma lista lá para cima. Que é uma lista feita para druida. E só essa aldeia que é com TP. Né? Só essa aldeia. E eu peguei ali. E eu vou explicar o motivo, né? Eu peguei a distância de 10 quadras. Só que para aquela aldeia vira 20. Né? Vira 20 a maioria deles. 44 aqui. 44 quadras.
e 20, 21, tá, tá, tá. Por quê? Porque eu não quero os druidas farmando no mesmo lugar onde já tem os. Onde eu já tenho os. Eu tô falando de parte da população? O que tá druida aqui? E tá, PT. É druida. Eu coloco o PT onde o druida morre. Eu não quero os druidas farmando no mesmo lugar aqui também. Ó. Não sei porque tá PT. Deve ter sido o Lu que colocou, mas não faz muito sentido. Aqui faz, porque pode morrer. Ali eu já sei que não morre. E vamos ver. As aldeias que estão a 10 quadras da, da, dali da primeira aldeia, e as infanterias já farmam. Então, botar 3 tropas farmando no mesmo lugar já seria um pouco excessivo no sentido de que eu posso buscar esses recursos aqui e as infanterias não estão buscando, que é batendo 2 vezes. Esse é o ponto. Você vê que eles até voltam cheios. Aqui vai passar a volta cheia. Quando eu tiver mais druida, eu posso até botar para 3 druidas. Isso é uma maneira eficiente de usar a cavalaria para farmar também, né? E mais tarde eu posso usar os falanges também. Mas como eu preciso me defender com os falanges, eu não vou usar os falanges para farmar agora, porque depois para eles voltarem para a aldeia para poder enviar como reforço vai demorar muito. Então, os falanges eu vou fazer para mandar aqui abaixo logo. Mas eu ainda estou, de certa forma, descansado. Eu posso tomar um susto do cara ali atacar e conquistar minha aldeia? Pode acontecer. Né? Tem uma chance disso acontecer. E não é uma chance assim irreal. Mas eu também não posso fazer nada e eu não me desespero quando eu não posso fazer nada. Porque eu estou apostando em desenvolver rápido e depois sim eu vou ter condições de brigar e tudo mais. Eu tive que reiniciar o computador porque. Ah, e eu também baixei o volume da área de trabalho, né? Eu consegui ver onde eu conseguia fazer isso. Então eu acho que não vai afetar mais vocês como estava afetando esse barulho infernal do despertador aí, que estava ficando muito alto. Eu também tentei maneirar no ganho de DB, botei menos assim, né? Fiz uma supressão, tudo. E vamos ver se funciona, né? Um, 45. Eu acho que eu não esperei o suficiente ali para enviar todas as tropas. Porque não faz sentido ter ficado druida parado ali. Mas, deixa eu ver. Tá, vou voltar para as tropas aqui. Eu acabei olhando uma tropa que justamente não era do, daquele segmento. Aqui é outra daquela lista, certamente. 83. Aí eu visualizo aqui 83, aqui 150, que são outros membros da minha guilda, estão mandando 2. Eu vou mandar 3. Já está, até. Já está, em outra lista. Eu já. Ah, deve ter sido aqueles que eu cliquei assim, clicando pro lado e vendo, igual esse aqui que eu estou fazendo agora. E aí pronto, eu vou chegar ali para apagar. E por aqui eu finalizo, eu acho, esse vídeo. 24 e 25. Esse aqui vai 2 só. E isso aqui é a constância que você tem que farmar, porque outros jogadores também estão farmando. Né? Estão até farmando bem espaçado, mas também tem outras guildas farmando aqui. E será que eu. Não, isso aqui é outro já. Vou mudar aqui de lista. 25 quadras. Aqui já entra para 30. 2. Pronto. Deixa eu ver esse aqui. Ó, nem na lista tá. E esses aqui, não é desleixo meu, tá? Chega num momento onde eu sei que eu não tenho tropa suficiente para ficar farmando aquilo. E eu não perco tempo pegando farm que eu não vou farmar. Até alguns eu acabo pegando, porque eu já estou ali tudo. Mas eu simplesmente não perco tempo pegando que eu não vou farmar. Esse aqui até tá mais perto, né? Mas devia estar em proteção e tal, não sei o quê. Enfim, eu olhei assim, peguei alguns e pronto. Depois eu
sempre quando preciso mais farm eu dou uma olhada de novo no mapa e pego outros. Não tem motivo, ó. 48 minutos é muito tempo, 1h30 pra ir e voltar. É bastante tempo. Vou deixar só dois aqui. Tem outro aqui que já está. Ah tá, esse aqui eu já tinha até tirado daquela vez. Tem outro aqui. Que eu acabei de fazer. Ó, também não está em lugar nenhum. Esse aqui eu vou mandar 5, 27, 30. Não, ainda 4. Vou deixar com 4. Depois eu acabo olhando a minha lista de novo. E eu percebo quando eu estou enviando tropa demais. 95, isso aqui está em proteção ainda. Falta olhar o herói. Olhar o herói do cara. Herói nível 4. Já pode ter ganhado umas tropas, mas eu vou arriscar as tropas direto nesse cara aqui. Então eu vou colocar nessa lista mesmo. Não vou botar na lista de espiões não. Como? Vou aproveitar isso aqui. Ó, vou aproveitar. Isso aqui é 33, então é até 40. Vou botar duas tropas aqui só. Esse aqui, vou só acrescentar aqui. Esse aqui é de guilda, nem olho. Isso também é a importância de uma guilda, sabe? Você vê. A guilda pode ser que o cara inventou a guilda, tá ele sozinho na guilda, mas eu não vou nem olhar. Então, tem certas coisas que você tem que tirar por você. O que adianta você estar numa guilda sozinho? O nego vai olhar e vai ver que você está sozinho. Se nego olhar, né? Se olhar. Pode ser que não olhe, né? É muito diferente de você estar em lugar nenhum, em nada. Eu só boto na lista e não quero nem saber, né? Se você tiver, pelo menos, numa guilda, acontece igual aconteceu aqui agora, que muitos jogadores como eu que vão só passar batido. Aqui eu já vou parar, porque isso aqui depois eu faço, eu continuo fazendo. E uma outra coisa, né? Por aqueles jogadores que estão farmando 5 milhões e tudo mais, o que eu quero fazer aqui, né? Vou aumentar aqui o mapa, vou dar aquela afastada bem grande. Minha aldeia. Esse aqui, tá por aqui, né? Minha aldeia tá por aqui. Tá em algum lugar ali. Onde eu quero é, colocar minha próxima aldeia? Numa área de rotas onde eu sei que a guilda precisa de colonização. E eu não digo que eu vou colocar a próxima aldeia imediatamente. Pode ser que seja. Por quê? Porque eu quero fazer cavalo elfta e farmar esses 8 de população a partir de outro ponto, aonde os elftas vão estar mais perto. Entende? É... E pronto. Deixa eu ver. Era, era uma área por aqui, sabe? Era uma área por aqui. E depois eu vou botar mais duas gaulesas do lado e pronto. Essas duas gaulesas vão ser suporte. Bom, é só para posicionar o deixo. Uma coisa de se entender aqui nesse servidor é que esse é o servidor de posicionamento de povoamento de áreas. E você só precisa que a sua aldeia permaneça naquela área. Então, se nego tentar conquistar, mas não conseguir, quebrar e não conseguir tirar, entende? Não importa. Você coloniza, defende essa colonização, então eu vou ter a cavalaria elfa para quebrar a catapulta, assim, né? Você, a pessoa vai em catapulta, deixa o primeiro ataque passar, assim, tenta encaixar no seguinte. Se eu perder a aldeia, perdi aquela aldeia, eu faço outra, eu conquisto outra, né? Mas eu vou dar luta. É só isso que eu preciso fazer, dar luta. Assim também como no 3x. O que eu preciso fazer ali com os adversários é dar luta, não é vencê-los. Atrasá-los às vezes é o suficiente. Quanto mais tempo eu permaneço com aquela aldeia, menos tempo eles conseguem o objetivo deles. E isso dá tempo de reação. Sim, se o adversário for muito forte, mais forte que a guilda do cara for mais forte que a tua, não tem o que fazer. Mas você, como jogador, você pode ser
uma peça fundamental para atrasar e assim uma virada de jogo, ou você pode só ser aquele que entrega, né? Que é, ó, cavalos, 2 minutos. Eu tô chateado com os cavalos e tá, isso era pra estar assim, tecnicamente, né? Era pra estar assim já há um tempo. Isso aqui é que o meu Lu, ele fala inglês, a gente conversa, mas, e ele é bom, tá? Ele é bom. Mas tem coisas que é costume e é cabeça dura, entende? Mas eu não vou brigar por causa disso. É, fica a guerra da carne, né? Eu vou ali, eu coloco para uma coisa só, ele vai lá, coloca para outra. Inclusive, não vou botar culpa nele nisso aí. Isso aí fui eu que fiz, né? E quem colocou ali para todos os recursos fui eu, da hora que a gente estava sofrendo ataque, né? Mas me faz falta a perspicácia para poder entender a, a necessidade de colocar ali o cavaleiro da steppe, ele gasta mais barro, né? Então, uma perspicácia para entender que o que precisa produzir mais ali é barro, porque a gente está fazendo cavaleiro, fazendo cavaleiro, fazendo. E vai faltar é barro, não vai ser outra coisa. Ah, aqui o que eu tenho. Ah, gente, pronto, vamos craftar aqui. Agora sim, ó. É forja, não é. Não, é refinar. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Vou pegar esses dois aqui, vou refinar e material. Vou perder esse item depois, tá, gente? Pronto. Tá refinado aqui, peguei. O que eu vou fazer depois? Eu vou fundir. E, para fazer isso logo, eu vou pegar esse item aqui e vou perder o outro. E é bom para mim testar logo e vocês verem também. Peguei. Pronto. Peguei só um mesmo. E agora eu vou fundir esse aqui. Pronto. E aí eu vou ter dois, né? Eu preferi perder do que gastar 3 de ouro. Entende? Ponto. Eu também poderia perder. E aí eu vou, daqui a 11 horas, upar esse, uh, esse capacete. Para fazer cavalos mais rápidos. Isso aqui depois eu vou uh, botar também para transformar em pedrinha. Uh, marcha de mercenário não. A marcha de mercenário, eu tô pensando que ela é, na circunstância de que eu tô farmando e eu preciso fazer três tipos de cavalo, e que ela é mais importante do que a espada do curso do sacerdor e a espada da steppe. Por quê? Porque não importa qual tipo de cavalo que eu esteja tocando, e eu já comentei isso, vou comentar de novo, as tropas mais fortes, aquela que o conjunto é mais forte, morre mais. E sempre você vai preferir que morra mais mercenários do que cavalos. Então, sempre que você puder entrar com mais mercenários, né, entre mais mercenários. E que mercenários sejam a força de ataque maior no combate. E ponto. Né? Vai ter horas que você vai querer simplesmente passar e detonar o cara, sim. Mas tem vezes que você quer e sabe que vai passar e você pode economizar cavalaria. Eu aconselho vocês a usarem a, usarem a simulação de batalha para perceber que, por exemplo, às vezes você vai atacar com 10k de infantaria e 15k de cavalo. Você tem um resultado ali que vai morrer, sei lá, 5.000 cavalaria de infantaria e vai morrer 7.500 de cavalo. Ponto. Se você igualar 10 e 10, você vai perder por volta de 5.000 e pouco de cavalaria, vai perder 6 ali de infantaria. E, na minha opinião, se você usa cavalaria para farmar e etc. E tal, vale a pena você manter aquela cavalaria que você conseguiu salvar. Entende? Você vai perder mais tropa no geral, mas vai perder menos cavalo. E a infantaria serve ali de bucha de canhão, né? Então, assim, pensem vocês, né? Mas
eu aconselho a olhar fazer simulações e perceber essas dinâmicas no jogo. Vou fechando por aqui. Um abraço. Agora eu vou dormir, deixar na mão do meu sitter aí. E quando eu voltar, eu vejo o que tem mais para falar e se preciso falar mais alguma coisa. Pra finalizar, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu esqueci de novo, tá vendo? Eu podia ter botado duas coisas para fazer, coloquei uma só, passou os 24 minutos já. Eu vou botar o outro posto de barra aqui e depois eu vou colocar o armazém como eu falei, né? Talvez dois, armazém celeiro, tudo. E, tá, eu não vou fazer isso agora, para poder, eu quero mostrar para vocês outra coisa. Mostrar, né? Só falar sobre. Aqui, tá vendo? Quase estourado. Eu não subi muito os campos, porque essa que é a coisa chatinha, né? Demora só 40 segundos, eu vou botar logo para fazer. Que é ficar parado na tela. E mais tarde, depois, eu vou falar sobre dinâmicas. Talvez quando eu atacar algum jogador, eu vá falar sobre isso com mais propriedade. Um jogador como eu. Você vai atacar um jogador como eu que não usa ouro. O que você vai destruir? Já para um jogador que usa ouro, o que você vai destruir? Entende? Para o jogador que usa ouro, na minha opinião, eu uso essa estratégia e ela dá certo. Para um jogador que usa ouro, você vai destruir as coisas que demoram menos para construir. Poço de barro, de cereal. É, coisas que faz com que a pessoa, mesmo que ela tenha ouro, ela tenha apenas de gastar e ela vai construir manualmente algumas coisas. Pelo menos 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, e ela fica presa ali fazendo. Se você atacar coisas que são muito importantes e que vale a pena gastar ouro, essa pessoa gasta ouro com facilidade. E aquela tarefa para ela não é penosa. Ela tem um recurso para reconstruir, ela tem o ouro para fazer rápido e ela reconstrói rapidamente. Agora, quando você leva os campos cereal a zero e ela vai querer refazer aqueles campos de uma crop, por exemplo, de uma aldeia normal, ela vai ficar ali upando nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Ela acabou de fazer isso, você destrói de novo. Eu fiz isso com o jogador. E ele mesmo falou o quanto que isso era chato, é estressante, entende? E teve um momento que ele desistiu. Ele falou, foda-se, deixa essa crop aí fodida. E pronto, eu só tava de sacanagem, quebrando o campo da crop dele pra desgastar ele psicologicamente, né? Já um jogador que não usa ouro, você vai fazer aquilo que demora mais. Então você vai quebrar. Por mais que, por exemplo, mesmo no Gaules, ele não usa tanto ferro, o que você vai quebrar é exatamente a porra do campo de ferro. Entende? É, e tem coisas que é pelo custo, né? Uma mansão do herói, nível 20, caso de ferragens que não está completa, é, oficina, né? Já um jogador que usa ouro, por exemplo, você quebrar um ponto de renome militar também é uma coisa boa. Dentro de um conjunto, onde você quebra o ponto de renome militar, campos de cereais e coisas que demoram pouquíssimo para fazer, imagina, o cara vai lá, ele faz o ponto de renome militar, depois ele vai lá pro campo de cereal, depois ele vai lá, e ele não está acostumado a isso, não é o estilo dele. O estilo dele é gastar a porra do ouro e fazer coisa rapidão. Só que ele vai ficar gastando o ouro dele para construir campo de cereal que demora 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Mesmo que ele faça isso uma vez, se você volta lá e toda hora tá quebrando esse tipo de coisa, ele vai gastar o ouro dele todo fazendo isso? Se o ouro dele é para fazer um NPC, se o ouro dele é para fazer coisas mais importantes, ponto. Isso é uma coisa a pensar, entende? E isso recai sobre a estratégia e nos termos de você conhecer. Esse também é um tipo de conhecimento que você já tem. Você não percebe, mas você já tem. Falta, às vezes, perceber que você pode usar essa informação a seu favor. Né? Um jogador já sem ouro, se você quebra armazém celeiro dele, quebra mercado, meu Deus do céu, cara, ele cagou. Você não vai lá destruir tipo assim, ou você pode destruir as coisas para você farmar ele, ou você pode só querer tirar ele do jogo por estresse, assim, por o cara olhar para a conta dele e ficar desgostoso. Então você deixa o edifício, quebra o edifício principal, armazém, celeiro, mercado.
e deixa a produção dele lá, porque ele não vai poder usar. E simples assim. Se o cara produz muita defesa, se o cara é meio ativo e tudo mais, vai lá e quebra armazém. Você já não vai conseguir farmar ele de qualquer maneira. Ele vai desviar, ele vai tirar, ele vai gastar em tropa. Então você vai lá e só quebra as coisas que poderia fazer ele acumular recursos, que melhora o jogo dele, né? O mercado, uma companhia de comércio, cavalaria, academia. Se você percebe que aquela aldeia tem companhia de comércio, quebra tudo que é necessário para fazer companhia de comércio e o mercado. Acabou. Passa lá com 4 vagas e sai destruindo essas coisas e armazém beleza. Quebra o edifício principal também se der, mas se não der, deixa o edifício principal. Porque o tempo que ele vai demorar reconstruindo as outras coisas, depois você vai lá, faz um fake, depois ataca outra aldeia e faz a mesma coisa. E a conta dele vai ruindo. E junto com isso, o ânimo dele vai ruindo. Sabe? O espírito dele vai ruindo. A vontade dele de jogar vai ruindo. Porque depois de pronto, algumas coisas prontas na nossa conta, a gente se sente relaxado, realizado, né? E aí vem alguém e quebra, porra. E tu tem que fazer de novo. Aí é sacanagem. Aí tu vai lá e vai refazendo. E aí quebra de novo de outro lugar. Fala, caralho, gente, me ajuda, pelo amor de Deus, a guilda, me ajuda. Vai pedir para um sitter fazer para você porque você não aguenta mais. Você vai pedir para alguém te ajudar. E se ninguém te ajudar, tu fala, ah, foda-se, vou estudar essa porra. E é assim que você ganha um jogo psicológico. Muitos jogadores, eu derreti em alguns dias de guerra, não foi porque eu saí destruindo a conta toda ou o cara não teve mais condições de jogar. Foi pelo jogo psicológico. O cara tem o Oasis na capital dele e ele vai defender os Oasis. Eu mandar toda hora fake nos Oasis dele. Aí o cara vai lá, faz o NPC, gasta tudo pra mim não farmar, chega lá é fake. Aí eu mando fake de novo em 3 Oasis, mando minha tropa inteira num dos Oasis do cara. Aí farma. Aí daqui a pouco eu mando outro Oasis, ele bota a defesa e a defesa bate minha tropa ofensiva inteira na defesa dele sem muro. É a pior coisa você defender no Oasis, porque você não tem os bônus de defesa. E aí a tropa ofensiva fica muito mais forte. Você perde muita defesa para matar pouca tropa ofensiva. Então, essas coisas têm que ser levadas em conta, né? Você estressar a pessoa, você fazer ela ficar desgostosa do jogo, fazer ela errar, fazer ela ficar cansada. Enfim, já me estendi bastante. E na defesa também, isso funciona, tá? Eu já comentei uma situação de você esconder suas tropas. A pessoa sempre acha que você não tem tropa e quando ela bate lá, ela não volta nada. Isso é das coisas mais assim. Eu não vou falar engraçado, mas tem essas coisas que tem palavras específicas para usar e me falta lembrar palavras às vezes. Mas tem um certo tom cômico da pessoa espionar você, espionar várias aldeias, não achar nada quando ela bate na aldeia, mesmo que a distância dela para você seja curta, do nada ela não volta ou perde metade da tropa, perde bastante das tropas, não leva nada. E ela fica, caralho, o que aconteceu? E aí ela já fica com aquela pulga, né? Atacar esse cara aí é meio complicado. Mas ela volta, sempre volta. E acontece de novo. Enfim, é isso. Até mais.